A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, e o ouvir pela palavra do Senhor. Então que essa palavra traga bastante fé ao seu coração. Amém? Lucas capítulo 2, todos encontraram? Nós vamos ler o versículo de número 1. Obrigado. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, esse texto que acabamos de ler conta-nos a história de um casal muito feliz, um casal muito bem-aventurado, José e Maria. E às vezes quando nós lemos a história de José e Maria, devido à tradição romana, às vezes não fazemos muito caso desse casal. Às vezes, com medo de analisarmos a história, passamos de liso sobre a história desses dois. Mas você já se perguntou, por que, havendo tantos casais naquela época, Deus escolhe justamente José e Maria para serem os pais, digamos assim, de Jesus? Porque ninguém na terra teve uma missão tão importante como a desses dois. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que o Noé tem uma missão muito importante. Você vai ver que o José no Egito também tem uma função, uma missão muito importante. Você vai pegar a história dos apóstolos e todos os outros tiveram histórias, funções, missões muito importantes. Mas quando você se depara com a história de José e Maria, você vai perceber que eles se tornaram os progenitores, digamos assim, os criadores, os responsáveis, os educadores de Jesus Cristo. Eles tiveram um papel importantíssimo na história da raça humana. A salvação vem exatamente do filho que esse casal embalou nos braços por algum tempo. A salvação de toda a humanidade vem justamente por essa criança que esse casal trocou as fraldas. Com essa criança que mudou a história desse casal. E eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, nossa atenção, para esse tema. Por que Deus escolheu José e Maria e não escolheu um outro casal qualquer da época, visto que muitos outros existiam naquela época? E tentaremos, dentro da história, aplicarmos e aprendermos alguns exemplos para colocarmos em prática naquilo que Deus nos chamou para fazer. É claro que Deus não nos chamou para dar à luz a Jesus, mas eu te garanto que Deus nos chamou para gerarmos Jesus no coração das pessoas. Amém? Quantos foram chamados para gerar Jesus no coração de outros? Nós fomos chamados para fazer com que Jesus nasça, gere no coração daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos pegar então a história de José e Maria. A Bíblia diz que José e Maria eram noivos. Eles estavam comprometidos um com o outro. Eles moravam na cidade de Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade do estado da Galiléia. Uma cidade com mais ou menos 14 mil habitantes. Uma cidade pequena comparada com outras cidades. Nós observamos que num dado momento a Bíblia diz que um anjo aparece e dá para Maria uma mensagem que mudaria toda a sua história. Maria estaria a partir daquele momento grávida através de um ato sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aquele fato alterou a história do matrimônio de Maria e José, porque a Bíblia vai dizer que José foge chateado, nervoso, com raiva, porque imagine você
A namorada chega, a noiva chega, a mulher que você ama chega para você e diz assim: olha, eu estou grávida. E aí ela te conta uma história mais ou menos assim: um anjo apareceu, o Espírito do Senhor se moveu sobre mim e eu estou gestante. É claro que José não entendeu isso. E a Bíblia diz que porque ele a amava, ele foge carregando a culpa da gravidez fora do casamento consigo. No meio do caminho, a Bíblia diz que o mesmo anjo aparece para José em sonhos e diz para ele: volta, não temas receber Maria como sua esposa, porque o ente que nela está sendo gerado é obra do Senhor, é o Salvador, é fruto do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz então que José vem e recebe Maria como sua esposa. Lá pelos 8 meses e tarará da gravidez, a Bíblia diz que o imperador César Augusto lança um edito: eu quero que todos voltem às suas terras natais e todo mundo faça o alistamento. Pois bem, José então pega a sua mulher, e grávida de 8 meses e tanto, e vai para Belém da Judéia. De Nazaré da Galileia, ele vai para Belém da Judéia. Ele anda mais ou menos 150 quilômetros de distância com a mulher grávida de 8 meses e alguma coisa. Tudo porque Deus um dia resolveu chamá-los para fazer algo. A Bíblia diz então que chegando em Belém, ela grávida do Filho de Deus, ele sendo responsável por cuidar da mulher e do Filho de Deus, chegaram até a cidade de Belém. Todas as hospedarias, todos os hotéis, todas as pensões, todos os quartos, todos os locais que poderiam ser alugados estavam já lotados. A única frase que ele ouvia era: não há vagas. E de repente alguém muito inteligente arruma uma estrebaria e faz dessa estrebaria um lugar para um quarto. Bom, então eles se acampam naquele quarto, com o intuito de fazerem logo o alistamento bem rápido. A cidade estava empavorosa, porque gente ia de um lado para o outro, pessoas iam e vinham, chegando e saindo a todos os momentos, muito polícia, muito guarda, muito soldado, muita gente estranha, muito roubo, muito assalto. E José está ali com a sua esposa grávida de 8 meses e alguma coisa. Aí quando chega em Belém, não tem lugar para ficar, arrumam um quarto, que na verdade era um pequeno curral. De repente, para acabar de piorar a história, o menino dá no ponto de nascer. Aí não tem uma parteira, não tem enfermeira, não tem médica, nada, não tem parente, não tem mãe, não tem amigo, não tem cunhada, não tem nada. Só tem José e Maria. E a Bíblia diz que dá na hora do menino nascer. Nasce o menino. Não tem berço. Arruma um coxo enfeito e coloca a criança ali. Fazem um alistamento. Dado o momento do alistamento, todas as pessoas começam a voltar para a sua terra. Voltando para a sua terra, a Bíblia diz que chega um anjo, mais uma vez, e diz para José e Maria: vocês vieram de Nazaré, vieram para Belém da Judéia, saíram de Nazaré da Galileia, vieram para Belém da Judéia, só que agora é o seguinte: vocês não vão voltar para casa. Vocês vão agora para o Egito. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãos? Deixa eu explicar para você. Aí você mora em Lagoa da Prata, Minas Gerais. E Deus fala: você tem que ir lá para Cuiabá do Mato Grosso, porque é lá que você nasceu. Aí quando você chega em Cuiabá do Mato Grosso, que é lista, que arruma tudo, que o menino nasce, você está doido para voltar para casa, doido para voltar para os seus afazeres. Aí o anjo aparece e diz: não, agora você tem que ir para Colômbia. Deu para entender? Você já saiu da sua cidade, foi para outro estado, agora em outro estado Deus chega e fala: você agora tem que ir para outro país. Lá vai José, Maria, o menino, para o Egito. Bom,
Judeu não fala egípcio, egípcio não fala hebraico. Você vai para outra cultura, você vai para outro povo, porque os príncipes aí, o faraó, ou melhor, o Herodes, está querendo matar seu menino. A viagem é mais ou menos de uns 800 quilômetros de distância. Absurdo de distância. Semanas e mais semanas na estrada. Até chegam no lugar onde deveriam chegar. Agora pensemos um pouco, irmãos. Sem móveis, sem poder tomar banho com frequência, sem parentes por perto, sem festas de aniversário, sem poder fazer amizades sólidas, alimentação uma hora de um jeito, outra hora de outro, porque estavam agora carregando o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Às vezes nós, só porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, vivemos uma vida totalmente relaxada quanto àquilo que Deus tem para a gente. Achamos no direito de ficar exigindo de Deus o que a gente quer que Deus faça. Agora José e Maria estão carregando Jesus Cristo debaixo da sua responsabilidade. E parece que as coisas só pioram. Eu conversava com o irmão hoje, e o irmão falou: pastor, mas os negócios para mim está dando tudo errado, o trem está dando tudo com dificuldade. Onde está Deus? Eu falei: Deus está onde sempre esteve, no seu trono, assentado, com a mão estendida. E se você está tendo dificuldade, é porque você está vivo. É porque você está vivo. E não tem jeito, irmãos, a gente vai ter que enfrentar a vida. Se José e Maria, carregando Jesus, passaram por tanta dificuldade, sendo tudo certinho, quanto mais eu e você. Diga para o irmão: quanto mais você e eu. Quanto mais você e eu. Agora eu pergunto para você, qual era o clima que existia entre José e Maria, que foram separados por Deus para essa missão tão importante? Qual o clima que eles, qual o clima que estava dentro no relacionamento deles? Será que em algum momento da história José falou assim: pelo amor de Deus, para que você foi dizer sim para esse anjo doido? Será que aconteceu isso, irmãos? Será que em algum momento José falou assim: Maria, mas você é muito pesada para mim? Será que em algum momento Maria falou assim: meu Deus, por que tanta dificuldade? Depois que eu entreguei meu útero para nascer esse menino, o negócio virou uma bagunça na minha vida. Porque, irmãos, por muito menos nós murmuramos. Por muito menos nós questionamos Deus. Para sair de casa, numa cidade asfaltada e iluminada, para vir ouvir um culto agradável, porque tem um louvor bacana, com pessoas que se especializam em fazer um louvor bacana, com um lugar confortável, 10 ventiladores, alguém mais ou menos pregando, numa língua que você entende, a gente arruma tanta dificuldade. Verdade ou mentira? A gente arruma tanta dificuldade. Você já pensou por que Deus não escolheu outro casal? Você já parou para pensar se ao invés de José e Maria, Deus tivesse escolhido você? Aí, irmãos, nós começamos a pensar como que nós nos comportamos como crentes. Porque imagine alguém grávido de Jesus, chegando numa cidade, ele deveria pensar assim: não, eu estou com Jesus no ventre, chegar lá as portas vão o quê? Vão se abrir para mim, vai ter um quarto especial para mim, as pessoas de Belém vão estender o tapete para mim. Não, muito pelo contrário, chegando em Belém não tinha lugar para dormir, o único lugar que tinha era um curral. Às vezes, irmãos, eu vejo alguns irmãos orando e falando assim: Deus, o Senhor tem que fazer para mim, porque eu dou dízimo. Como nós somos ridículos. E quando a gente lê a história de José e de Maria, a gente se depara com um casal N vezes no comportamento e na santidade superior a nós, enfrentando tanta dificuldade, e com Jesus ali. Às vezes nós, só porque um dia paramos de beber cachaça, paramos de fumar,
paramos de adulterar e resolvemos entregar a nossa vida para Jesus, achamos-nos nos direito de exigir de Jesus que Ele faça e aconteça aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Eu posso ouvir pelo menos um aleluia. As pregações dos últimos tempos não têm sido muito aleluiática, não, né? O tema dessa mensagem é por que Deus escolheu José e Maria para serem mãe de Jesus, o Salvador do mundo, e não outro casal qualquer. Por que Deus chamou você para fazer o que Ele chamou para fazer? E talvez você está se esquivando daquilo que Deus chamou para fazer. Talvez você está resistindo ao chamado de Deus. E eu quero apresentar a história desse casal que não abriu mão daquilo que Deus tinha para eles, que não mediu distância. Eu estava calculando aqui a distância de Nazaré a Belém, 150 quilômetros. De Belém a Jerusalém para apresentar o menino no templo, 13 quilômetros. Como ele foi de Belém para Jerusalém, 13. De Jerusalém voltando para Belém, 26. 150 mais 26, 176. De Belém para o Egito, mais ou menos uns 800 quilômetros. Aí depois do Egito, eles não voltam para Belém, eles vão para Nazaré. Vai dar mais uns 1.100 quilômetros de distância. Com menino, mulher. Cidades, estradas esburacadas, ladrões, salteadores, feras. E eles lá, irmão, você não encontra uma reclamação. Quem está com vergonha aí? Eu estou. Não encontra uma murmuração na Bíblia. Você não encontra Maria falando assim: para aí, peraí, eu sou a mãe de Jesus. Muda esse, está errado. Deus, se o Senhor não mudar essa história e não achar um quarto bacana para mim, eu aborto esse menino. Quem leu isso na Bíblia? Você não encontra, irmãos. Parece-me que o ar que girava esse casal era um ar de alegria por estarem cumprindo a vontade de Deus. Qual é o ar que tem girado sua casa, meu irmão? Qual é o ar que tem girado sua vida? Será que você só murmura? Será que você só reclama? Será que você só fala mal, só briga, só anda atrás de bênção e mais nada? Precisamos analisar a vida desse casal para aprendermos, irmãos, a pagar o preço necessário para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém ou não amém? Se marca um ensaio, reclama. Se marca um culto, reclama. Se faz isso, reclama. Se tem isso, reclama. Não vai, não participa, não ajuda, não contribui. E quando a gente vai orar, ainda diz assim: Senhor, eu sou teu servo e dou o dízimo. Por que Deus escolhe esse casal? Vamos ver alguns motivos porque Deus escolheu José e Maria e não outro casal. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 1,45, vamos ler alguns versículos. Primeiro motivo porque Deus escolhe esse casal é por causa da fé que eles tinham. Meu querido, Deus quer ver pessoas que têm fé no coração para Ele poder destacar no meio da multidão e chamar para o trabalho dele. Eu e você precisamos deixar que a fé invada o nosso coração e a incredulidade parta em retirada. Lucas 1,45 diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Se eu e você acreditarmos na palavra do Senhor, a Bíblia diz que tudo se cumprirá conforme foi dito pela parte do Senhor para nós. Nós não podemos, irmãos, ser incrédulos sendo crentes. Fica até antagônico eu ser crente, mas incrédulo ao mesmo tempo. Precisamos ter fé no nosso coração. E o que é fé? A palavra diz que fé é certeza e convicção. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós somos crentes, é porque nós acreditamos na palavra de Deus. Amém ou não amém? Você não pode deixar a incredulidade entrar no seu coração. Parece-me que José e Maria são escolhidos porque a fé era algo inerente na vida deles. Você precisa ter fé no seu coração.
A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé no meu coração, eu não consigo agradar a Deus, por mais que eu faça sacrifício, por mais que eu dê ofertas grandiosas, por mais que eu traga dinheiro e coloque aí no altar, porque a moda hoje é tentar comprar Deus com dinheiro. Deus não se compra com dinheiro, Deus se alegra da fé no nosso coração. Amém ou não amém, meu irmão? Tenha fé no seu coração. Deus escolhe José e Maria porque eles tinham fé, porque eles acreditavam naquilo que a palavra do Senhor dizia. Versículo 48 desse mesmo capítulo. Segundo lugar, porque Deus escolheu José e Maria, porque eles eram humildes. Versículo 48 diz, porque contemplou da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Queridos, se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão na vida cristã, é da humildade. Amém ou não amém, meus irmãos? Humildade, olha, com humildade Deus abre portas que nenhum tipo de outra atitude pode abrir. Com humildade você consegue calar a boca do leão. Eu experimentei isso essa semana. Com humildade, baixando a cabeça e caminhando certo, abre as portas tudo. Pessoas se calam. Hoje nós estamos aprendendo. Eu tenho visto, eu queria tanto trazer uma hora para colocar aqui no telão para vocês, mas eu ia intoxicar o coração seus. As pessoas estão fazendo hoje ensinando o povo de Deus a ser orgulhoso. Pastores estão trabalhando para que o povo seja mais orgulhoso do que são. Agora escute bem, vou te mostrar um perigo. A igreja, desde quando eu entendo por crente, luta para ensinar o povo a ser humilde. E é uma tarefa o quê? Difícil. Porque orgulhoso, invejoso, malicioso, irmãos, naturalmente nós já... Agora imagina, se naturalmente você já é isso tudo, da natureza do homem, já flui de você. Agora você vem para cá e eu te ensino a ser mais, que bicho você vai virar? Não, porque você tem que vestir de uma roupa tal. Quem escutou a pregação Evangelho 3G na rádio, onde eu preguei aqui, Evangelho 3G, é o evangelho do glamour, é o evangelho da roupa chique, o evangelho que fala marca de roupa, o evangelho que fala de marca de sapato. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher aí que nacionalmente é conhecida, dizendo que Deus mandou que ela comprasse uma bota de couro de piton para ela poder pisar no diabo. Piton é uma cobra. Aí ela estando com a bota de couro de cobra, ela está pisando na cabeça do diabo. Só que uma bota de couro de cobra é R$8.000. Sabe por que Deus escolhe José e Maria, irmãos? Porque eles eram humildes. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, meu irmão, mas Ele resiste ao soberbo. Chega diante de Deus com humildade. Você quer que as portas se abram para você? Vá aonde você tiver que ir, vá com humildade. Deixa que o Senhor vá à sua frente. Amém ou não amém? Vai falar alguma coisa? Fale com humildade. Vai consertar um negócio errado? Conserta com humildade. Meu irmão, contra o humilde ninguém aguenta não. Mas se você for exaltado, se você for com o nariz empinado, a Bíblia diz que Deus vai te rejeitar. E se Deus me rejeitar quando eu for procurar um emprego, imagina o patrão. Se Deus me rejeitou, imagina a moça que eu quero namorar com ela. Se Deus me rejeitou, imagina o homem que eu quero negociar com ele. Deus escolhe José e Maria em segundo lugar, porque eles eram humildes. E ela diz, porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: aprenda a ser humilde, meu irmão. E veja bem, meu irmão, ser humilde não é andar de sapato velho. Tem muita gente andando de sapato velho e calça rasgada e é orgulhoso. É tão orgulhoso que não recebe a ajuda de outra pessoa. Ser humilde não é passar fome, amém, irmãos? Ser humilde é ficar assim, não.
vestir calça xadrez, toda rasgada, não é nada disso. Isso está mais a ver com pobreza. Não estou falando nada de pobreza, estou falando de humildade. A Bíblia diz que Deus exalta aquele que é humilde e abate até o chão aquele que é exaltado. Tem muita gente que tem condição financeira agraciada e é humilde. E tem muita gente que tem uma condição financeira com dificuldade e é soberbo não tendo nada. Então, em segundo lugar, humildade. Versículo 38 desse mesmo capítulo. Sabe por que Deus escolhe José e Maria? Porque eles sabiam ser servos. O texto diz assim: então disse Maria, aqui está a do Senhor, serva do que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe o que eu aprendo em terceiro lugar? Uma característica marcante que leva, eu penso, Deus a escolher esse casal, é porque eles sabiam o que é servir. Meu irmão, olhe para mim você. Todo mundo que se envolve na causa de Cristo tem que aprender a ser servo. Hoje nós estamos aprendendo a ser honrados. Estamos fazendo seminários de 4, 5 dias para aprender a honrar. Vamos aprender a dar honra. Meu irmão, a palavra diz que o Senhor escolhe José e Maria porque eles eram servos. Porque eles aprenderam a servir. Se você quer ser grande no reino, seja o menor. Se você quer ser usado por Deus, aprenda a servir. Pastor, o que você está fazendo aqui agora pregando? Servindo vocês. Ou não? Ou não? Enquanto eu preparava essa palavra, você estava fazendo as suas ocupações. Eu preparei tudo para trazer aqui para o quê? Servir para vocês. Não é assim no restaurante? Você está correndo, trabalhando, deu na hora, você fala, não vou dar tempo de ir lá em casa comer, eu vou no restaurante. Mas enquanto você estava correndo para lá e para cá, tinha alguém preparando uma comida, para quê? Para te servir. A mesma coisa está acontecendo aqui agora. Enquanto você estava na sua agitação, eu corri lá, preparei uma palavra para você vir, sentar e ser servido da palavra de Deus. Se você quer ser alguém no reino de Deus, se você quer ser uma pessoa abençoada, você não precisa participar da campanha 16 vezes, você não precisa trazer R$365 aqui para dar água para o camelo, você só precisa aprender a servir. Seja o menor, seja o que serve. Como é difícil ensinar isso para o povo, porque nós queremos, irmãos, é ser servidos. Se temos um cargozinho na igreja, pronto. Aí a gente começa a querer pisar no outro. Mas engano, irmãos. Quem é líder nessa igreja sabe. Você existe por causa das ovelhas. As ovelhas não existem por sua causa. Eu não estou aqui, vocês não estão aqui por minha causa. Eu é que estou aqui por causa de vocês. Deu para entender a diferença? Quando você tem isso bem definido na sua cabeça, é capaz de Deus te chamar para fazer algo muito grande. Porque foi nisso que Deus atentou quando olhou o coração de José e Maria, viu que eles sabiam o que era servir. E José e Maria serviram Jesus desde o momento que o anjo apareceu para Maria e colocou, o Espírito Santo colocou no ventre dela a criança. Dali para frente, irmãos, eles foram simplesmente servos de Jesus. Em quarto lugar, por que Deus, melhor dizendo, escolheu José e Maria? Mateus 1, versículo 24. Nós vamos ficar em Mateus e Lucas. E o Mateus 1, 24. Porque estavam dispostos a juntos pagarem o preço com alegria. Mateus 1, 24 diz, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quando José ficou sabendo que tudo aquilo procedia do Senhor, a Bíblia nos mostra que José não deixou Maria passar a dificuldade sozinha. Ele então recebe Maria como esposa, como mulher, e juntos eles vão pagar o preço com alegria. Juntos, eles vão enfrentar a língua do povo. Porque imagina uma mulher aparecer grávida antes do casamento. O povo sabe contar, irmãos.
Desde quando menino nasce de gente, é 9 meses só. Quando José casa com Maria, ela estava com de 1 para 2 meses de gravidez, no mínimo. Aí casa. De repente, 7 meses depois, nasce um menino. O que o povo falou? Deixa eu contar um negócio para você aqui. Onde Jesus nasce, estou falando agora no meu coração, nas nossas vidas, pessoas vão falar mal da gente. Ah, virou crente. Depois que aprontou lá, agora diz que aceitou Jesus. Maria e José pagaram o preço junto. Agora vocês vão ter que sair de Nazaré da Galileia e vão ter que ir para Belém da Judéia. Foram os dois? Foram os dois? Agora vocês vão ter que sair de Belém da Judéia e em Jerusalém da Judéia, 13 quilômetros. Foram os dois? Agora vocês vão voltar de Jerusalém para Belém novamente. Foram os dois? Agora vocês vão sair de Belém da Judéia e vão para o Egito. Foram os dois? Agora, 5, 6 anos depois, vocês vão sair do Egito e vão para Nazaré novamente. Foram os dois? Sabe, queridos, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que serem 1. Se existe um negócio que nós percebemos na vida desses 2 aqui, é que eles tinham união naquilo que faziam. Falando de igreja, a igreja precisa estar unida. Amém, meu irmão? A igreja precisa estar unida num só propósito. Você que está aqui, você que é membro, você precisa estar percebendo a direção da igreja. A direção da igreja é anunciada aqui pelo púlpito, para que você possa caminhar junto com a igreja que você é membro, para que você possa estar cooperando juntos. Deus escolhe José e Maria porque juntos eles pagaram o preço por gerar Jesus, por criar Jesus, por estar protegendo Jesus quando criança foi. Se nós queremos gerar Jesus para essa sociedade, a cidade precisa ver que nós estamos juntos. Uma só linguagem, um só propósito, uma só visão no coração. Servir a Deus e anunciar a Jesus aos que estão sem Jesus ainda. Por que Deus escolhe José e Maria para gerarem Jesus? Porque eles estavam unidos. Unidade, irmãos, é a marca da igreja. Amém? Queremos ter uma igreja forte, abençoada em Lagoa, para fazer mais do que nós. Quem quer, precisamos estar unidos. Somos diferentes. Somos de cores diferentes, de cidades diferentes, torcemos para times diferentes, gostamos de cores, comidas, moramos em ruas diferentes, mas acreditamos no mesmo Deus, na mesma Bíblia, na mesma causa e nos reunimos debaixo do mesmo teto. Temos que ter união. Aleluia! Lucas capítulo 2, versículo 22, fica entre Mateus e Lucas, coloca o dedo aí em Mateus, vai para Lucas. Por que Deus escolhe José e Maria? Lucas 2, 22, por ver que eram obedientes àquilo que Deus falava. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Veja bem, isso aqui para mim é interessante, porque não foi anjo que mandou José levar o menino para Jerusalém. Era algo, irmãos, que estava no coração deles. A lei de Moisés dizia, todo macho que nascer no povo hebreu tem que ser apresentado no templo. Eles ganham o menino em Belém, ficam ali. 8 dias depois, o que eles dois fazem? Andam 13 quilômetros, para quê? Apresentar o menino. Obediência, irmãos. É engraçado que o anjo não mandou eles irem lá. Deus não mandou eles irem lá. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. Para obedecer a palavra de Deus, tem que anjo estar falando, tem que pastor estar falando. E nem sempre você vai ter pai, mãe, pastor, líder perto de você. Vai ter momentos que você não vai ter nem a Bíblia perto de você. Você vai ter que se valer dos cultos que você já ouviu.
das palavras que você já se alimentou. A Bíblia mostra que eles eram obedientes. Você tem sido um cristão obediente à palavra de Deus? Você tem sido alguém obediente à direção de Deus para a sua vida? Você tem sido obediente às palavras que Deus tem liberado desse lugar ao seu coração, quer seja através de mim, quer seja através de outras pessoas responsáveis em trazer a palavra de Deus? Porque Deus escolhe esse casal, porque eles aprenderam a obedecer a palavra de Deus. Lucas, versículo 28 do capítulo 1. Porque Deus escolhe José e Maria? Porque buscavam compreender a vontade de Deus. Lucas 1, versículo 28, diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E o que, irmãos? Pôs-se a pensar. Lê sem preguiça até o ponto final. 1, 2, 3. Pôs-se. Você percebe que ela não entendeu o que significava essa palavra, mas ela se colocou a pensar o que isso simbolizaria. O que aquela palavra queria dizer. Quando você vem a um culto aqui na Ibanez, e você ouve uma palavra semelhante a essa, semelhante a de domingo, o que você faz com a palavra que você ouve? Você se põe a pensar? Você para e tenta ruminar isso que foi ministrado? Porque é assim que nós observamos que esse casal fazia. Eles não entendiam, paravam e começavam a meditar naquilo que foi dito. Hoje, irmãos, glória a Deus, nós temos possibilidade de estar sendo gravado. De isso que está sendo falado hoje está sendo gravado. Do que foi pregado domingo está sendo gravado ali. Para que você possa ir ali, pegar novamente, para tornar a ouvir, para aprender novamente, ou para meditar com mais propriedade no que foi dito. Às vezes, as reações que eu observo, volta e meia. Quem esteve aqui domingo? Domingo. Preguei uma palavra domingo, compreendendo a ação do inimigo, acho que esse foi o tema da palavra. E depois uma irmã chegou: pastor, eu não concordo com o que o senhor falou de jeito nenhum, algumas coisas. Falei: muito bem, é um direito batista que você tem de não concordar com tudo que eu digo. Mas não concordando com o que eu digo, você tem uma outra base bíblica para mostrar o contrário? Bom, não, assim, porque eu aprendi, falando, você também aprendeu no Espiritismo que um preto velho é a encarnação de um negro africano que morreu. Você aprendeu no catolicismo que morrendo vá para um lugar chamado purgatório e depois vai para o céu. E aí? Não. Nós precisamos examinar as Escrituras para ver e compreender o que está dito na palavra de Deus, meus irmãos. Chegou o tempo da gente parar de viver de superstição, de axiologias. Deus escolhe José e Maria porque eles não eram axiólogos, eles meditavam naquilo que eles ouviam da parte do Senhor, eles analisavam, eles tentavam compreender a profundidade das coisas que estavam sendo ditas. Nós, se queremos ser abençoados por Deus, precisamos começar a aprender a analisar a palavra de Deus. Precisamos começar a comprar um dicionário de vez em quando, a procurar o significado de uma palavra. Uma vez alguém muito velho de crente pregava dizendo assim, que estava expulsando um demônio, e o demônio não saía porque era um demônio gadareno. Aquele demônio não saía daquela pessoa porque ele era um demônio gadareno. Aí quando escutei aquilo no culto, eu falei: meu Deus do céu, eu não vou aguentar, não tem que falar com esse pastor no final. Aí teve outro culto, eu falei: pastor, o demônio não tem nacionalidade. Gadareno é o nome que recebe quem nasce na cidade de Gadara. Gadara é uma cidade que faz parte de um estado chamado Decápolis.
que já até parou de existir, existe com outro nome hoje. Não existe demônio gadareno, existe demônio. Amém, irmãos? Esse demônio, ele anda assim porque ele é lagopratense. Ele vem de rifa. Esse demônio de Nova Serrana, ele é demônio do chulé, porque é de Nova Serrana. Esse é o demônio bomba de Santo Antônio do Monte. Esse demônio é demônio camisa, lá de Divinópolis. É demônio alho, de São Francisco Sá, né? Capital do alho. Não, meu irmão. A Bíblia diz que José e Maria, eles meditavam naquilo que estava sendo ouvido, meditavam na palavra de Deus, analisavam. Olha, Deus tem promessas para nós, amém? Quem crê nisso? Mas a gente não analisa. Vem o diabo e fala uma coisa e a gente corre. Vem alguém, olha, e joga uma praga e a gente fica com essa praga na cacunda. E a gente prefere acreditar que crente pode ficar debaixo de praga, do que acreditar que o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de toda e qualquer maldição. Ah, meus irmãos, a gente precisa analisar a palavra de Deus. Esse era o perfil de José e de Maria. Em sétimo lugar, Lucas 2, 4 e 5 diz assim: por que Deus escolheu José e Maria? Porque eram unidos. Falamos sobre isso. Vem Lucas 1, 47, melhor dizendo. Por que Deus escolheu José e Maria? Porque a alegria deles era o Senhor. Lucas 1, 47 diz assim: e o meu espírito se alegrou em meu. Todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. E o... Quem tem sido a sua alegria? Qual tem sido a sua alegria? Eu acho um texto que não me sai da cabeça. É quando a Ana está doida para ter um filho. Tudo bem, é um direito dela. Mas o Eucana fala com ela assim: eu não sou para você melhor do que muitos filhos. E eu percebo que ali não é só um homem falando para a mulher, mas numa aplicação, às vezes é Deus falando para a gente. Às vezes é Deus dizendo para mim, dizendo para você. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos em atitudes ingratas diante de Deus. E queremos, e pedimos, e choramos, e murmuramos, e brigamos. E tem hora que eu vejo que Deus fica igual Eucana, perto da Ana, e fala assim: eu não te sou mais valioso do que isso que você está querendo. Você não tem a mim. Eu não te valho mais do que isso. Eu não estou desmotivando a gente, irmãos, a pedir nada para Deus. Eu estou dizendo que Deus precisa ser a alegria do nosso coração. O nosso espírito precisa se alegrar no Senhor. Amém ou não amém? Deus precisa perceber que, como Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu preciso mostrar para Deus que o meu coração não está nas coisas que Ele me dá, nas possibilidades que Ele me oferece, mas que a minha alegria está nele. Se a sua alegria está no Senhor, todas as demais coisas virão, irmãos. Mas se a sua alegria está nas coisas, o Senhor se vai da sua vida. Tem um texto que eu acho muito triste. É quando Sansão, deitado no colo macio e perfumado da Dalila, tem as suas tranças rapadas, cortadas. O símbolo da aliança de Sansão com Deus é decepado por uma filisteia. E a Bíblia diz que ela diz assim, já pela 8ª vez, sei lá, ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele levanta do colo dela e diz assim: eu fugirei e lutarei e me verei livre como das outras vezes. E o texto completa: porém ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha apartado dele. Irmãos, quando eu leio esse texto, me dá vontade de chorar, porque Sansão está tão iludido nos afagos de Dalila, que ele não percebe que o Espírito Santo do Senhor se havia ausentado dele. Sabe, irmãos,
quando a nossa alegria deixa de ser o Senhor. Parece que o Senhor se vai triste da gente. Imagine você casado com alguém. Se você é homem, casado com a mulher, se você é mulher, casado com um homem, tem que estar explicando isso hoje, infelizmente. Você é casado com alguém e você descobre que essa pessoa não casou com você porque te ama. Ela casou com você porque você tem um carro, porque você é bem empregado, porque você é filho de fulano. E depois de casado você descobre que essa mulher não te ama, que esse homem não te ama, mas ele ama o que você tem. Quantos casados eu tenho aqui nessa noite? Levanta a mão, todos os casados. Somente os que ficariam alegres em saber disso, continue com a mão levantada. Quem ficaria, irmãos, humilhado, entristecido? Qualquer pessoa. Agora, se nós que somos humanos e maus, ficamos tristes com isso, imagina o Senhor Deus. A alegria do nosso coração tem que ser o Senhor, querido. Amém, meu irmão? Eu acho lindo, eu vou dizer para vocês uma coisa sem nenhuma demagogia. Eu acho lindo a postura dos irmãos. Eu acho lindo. Porque chega terça, chega quinta, chega domingo, cada um ao seu tempo, mas todo mundo está aqui. Eu não faço promessa nenhuma. Eu não anuncio um big pregador. O diácono me deu aqui o relatório de culto do ano passado. Me dá aqui, deixa eu só ler alguma coisa aqui. Está aqui nessa pasta preta aqui. Relatório de culto do ano passado. Mês de janeiro nós tivemos, é claro que, repetindo, eu vindo na terça, no domingo, na quinta, tá? Nós tivemos presente nos domingos 1.162 pessoas em 5 cultos, uma média de 232 pessoas pelos cultos de domingo de janeiro de 2010. Nas terças tivemos uma frequência de 192 pessoas, uma média de 48 pessoas no mês de janeiro em cada um dos 4 cultos de terça-feira. Domingo de fevereiro, tivemos 4 domingos em fevereiro, uma média de 236 pessoas por culto de domingo de fevereiro. Deixa eu pegar um outro mês aqui. Agosto, tivemos 5 domingos em agosto, 1.363 frequências, uma média de 273 pessoas por culto. Novembro, vamos pegar novembro aqui, tivemos 4 domingos em novembro, 1.168 pessoas frequentaram os 4 domingos de novembro, uma média de 292 pessoas por domingo. Sábado, vamos pegar sábado, pegamos uns sábados, sábados de novembro, tivemos 4 sábados em novembro, uma média de 731 jovens aqui no culto, 183 jovens por culto de novembro. E sabe o que eu acho legal? Eu não prometo nada para vocês, eu não faço chover, eu não consigo sair raio flamejante das minhas unhas, eu não uso roupa de marca. Essa roupa foi um irmão que o pai dele morreu, ele me deu. É sério, foi ou não foi? Foi, pai do Elcio morreu, o Elcio me deu essa camisa. Me deu mais uma, acho que eu dei não sei para quem aí. Isso aqui, não estou vestindo R$200 aqui hoje. Não tem nada, não tem nada. Mas eu acho lindo porque eu louvo a Deus porque as ovelhas da Ibana estão aprendendo a não vir e servir a Deus com os olhos nas coisas que Deus pode dar, mas sim no Deus que está aqui sendo adorado. E eu quero perguntar para você uma coisa, seja franco. Porventura, tem lhes faltado alguma coisa? Porventura, tem lhes faltado alguma coisa? Quantos são abençoados por Deus? Quantos? Levanta a mão para mim. Quantos estão comendo, jantando, tomando café, vestindo roupa, dormindo bem, trabalhando, com saúde? Quantos estão vencendo as lutas do dia a dia? Dê uma salva de palmas para o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que o Senhor escolheu José e Maria, irmãos? Está aqui um dos pontos. E meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não tem.
Não tem nenhuma propaganda. Venha, o homem poderoso, consagrado das Himalaias vai estar aqui, vai derrubar você no chão, ele vai cuspir em você e você vai levantar. Não, vem porque Deus vai estar sendo adorado aqui, vamos adorar Deus junto. E aí enche, essas ruas enchem de carro, de bicicleta, de moto, vem gente de pé, vem gente de lá, para adorar a Deus só. A gente está fazendo mais ou menos igual Maria. O nosso coração está se alegrando em Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para dar para a gente, irmãos. Irmãos, quando a igreja, eu estou falando de um aglomerado de pessoas, quando a igreja, quando o povo entende isso, irmãos, meu irmão, Deus só tem uma coisa para fazer: abençoar esse povo. Porque não tem espertalhice, não tem veacaria, não tem marmota, não tem gambiarra com a Bíblia, tem pregação, tem puxão de orelha, tem oração, mas nada de invenção de moda, só Bíblia. Deve ter 1 ano e tanto de mensagem gravada aí, não tem? Escuta elas. Só Bíblia. A gente todo ano traz Israel, já está confirmado esse ano já, né, para a nossa conferência teológica. Todo ano a gente traz o pastor Israel. Não para falar sobre dinheiro, mas para falar sobre Bíblia. Mas o que eu falo, está gravado aí nesses negócios aí. Toda vez que o pastor Israel está perto de vir, meu irmão, venha porque é a nossa conferência. Não venha porque Israel vai estar aqui. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Não vem porque Israel vai estar aqui não. Porque senão não traga ele mais. Porque se eu descobrir que você está vindo, porque um homem está pregando, eu não quero que você venha mais. Eu não trago ele aqui mais. Eu quero que você venha porque você ama a palavra de Deus. Porque é um evento que a sua igreja está fazendo. Porque nós somos unidos naquilo que estamos fazendo juntos. Meu irmão, aí a motivação é outra, meu querido. Aí, meu irmão, a bênção de Deus é outra. Aí Jesus é gerado. Aí Jesus nasce. Caminhando para o final. Por que Deus escolheu José e Maria? Porque dificuldade alguma os derrubariam. Em Lucas 2, 13 e 15 diz assim, que eles chegam e Deus fala, foge para o Egito, aí vai. Aí daqui a pouco, sai do Egito, eles vêm. Aí daqui a pouco, vai para Belém, lá vai eles. Meu irmão, a Bíblia diz em Lucas 9,62, que Jesus disse assim, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Qual é a dificuldade que tem te derrubado, meu irmão? Qual é a dificuldade que tem te feito abaixar a cabeça? Pois bem, José e Maria não tinham dificuldade nenhuma que derrubou esse casal. As dificuldades que apareciam, eles enfrentaram. Olha para mim você, meu irmão, não vai parar de ter dificuldade na vida de quem está vivo. Se você está vivo e mora no Brasil, você vai enfrentar dificuldade todo dia. Todo dia a gente tem dificuldade. Todo dia. Entraram na loja do Tiago, jogaram uma pedra e roubaram 2 notebooks da loja dele. Que ele comprou para vender. E o pior, a câmera filmou o cara. O infeliz, na hora de... pega o notebook, na hora de correr, tromba no... Quase que eu trombo também. Ele quebra uma porta, na saída tromba em outra que não quebrou. Você viu em algum culto o Tiago falando assim, eu ajudo essa igreja, eu dou o dízimo, não, meu pai ajuda tanto, minha mãe ajuda tanto, e Deus deixa isso acontecer comigo. Quem viu? Quem viu? A mulher do Magela faz 1 ano em fevereiro que foi atropelada e está de cadeira de roda. Quem viu um dia chegar assim, tá doido, senhor, vou largar esse trem. Não, toda vez que a gente vem servindo a Deus, Deus parece que estava dormindo, minha mulher atropelada. Quem viu ele fazendo isso? Dificuldade nenhuma barrou esse casal. Que dificuldade tem te barrado? Que dificuldade tem te feito olhar para trás? Porque a Bíblia diz que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem colocou a mão no arado aqui? Quem colocou a mão no arado? Quem lançou a mão no arado? Vai, levanta a mão. Colocou a mão no arado? Diga para o irmão que está com a mão levantada, não olha para trás.
Não olha para trás. Vai ter dificuldade? Vai, meu irmão. Vai ter luta? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai perder alguma vez? Vai perder também algumas vezes. Mas nós não podemos olhar para trás. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, meu irmão? Podemos perder uma batalhazinha e outra, mas a guerra está ganha. A guerra está ganha. O cara pode até levar um notebook, 2, mas Deus vai abrir a porta e vai abençoar muito mais. Pode até moça lá ficar uns dias ainda, mas a alegria dela andar novamente vai ser maior do que a tristeza de vê-la na cadeira de roda. E ela já deu 2 passos semana passada agora, não foi? Na fisioterapia, não foi? Glória a Deus. Deu 2 passos. Eu fiquei estupefato de alegria. E a alegria de vê-la andando, entrando pela igreja, vai ser maior do que a tristeza de tê-la vista entrando pela cadeira de roda. Porque, meu irmão, não tem dificuldade para barrar a gente se a gente tiver com o coração alinhado com a vontade de Deus. Você vai ter dificuldade, meu irmão. Servir a Deus é pra gente, é para quem tem coragem mesmo. Ai, está desanimada. Ai, meu, é canta luta. Então morre, infeliz. Porque só morto que você não tem luta. Lucas 2,48. Por que Deus escolheu José e Maria e não outro casal? Porque eles sabiam lidar com os papéis sociais da família. Logo que seus pais o viram, escute isso, irmãos, casados. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Como é que ela fala agora? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Por que Maria não falou assim? Eu e teu pai estamos aflitos. Já que era ela que estava falando. Porque ela sabia a questão de papéis sociais. Ela está falando, mas é teu pai e eu. Sabe, irmãos? O problema que muitos casais estão enfrentando hoje é porque bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Hoje é mulher que manda, é homem que obedece, é menino que manda, os pais que calam. E pai está contando um assunto e menino entra no meio, conserta a conversa dos pais. Lá em casa, às vezes mesmo tem que estar chamando na Xin, ver se volta, porque eu não aceito mesmo. E aí vira uma bagunça. E mulher não respeita homem, e homem não respeita mulher, e menino não respeita ninguém. E todo mundo é crente, aleluia, glória a Deus, e fala em língua. E depois quer que Deus abençoa. Sabe por que Deus escolhe José e Maria? Porque Deus queria colocar o filho dele num casal que respeitasse os papéis sociais. Tem papel social, meu irmão. E não foi eu que inventei, não. Gostaria muito de poder mudar algumas coisas na Bíblia, mas não posso. Não temos autoridades para mudar. Temos autoridade para obedecer. E aí muitas mulheres tomam a rédea porque os homens jogaram a rédea fora. E a gente precisa começar a assumir o nosso papel social. De homem dentro da casa. De autoridade, de protetor, de provedor. Teu pai e eu. Quem está falando é ela. Ela podia falar: menino, eu e seu pai estamos doidos atrás de você. Mas olha como é que a Bíblia é. Teu pai e eu. Estamos aflitos, procurando você há tem dias. Onde você estava? Porque teu pai e eu. Viu o papel social? Ou eu estou inventando, irmãos? Está na Bíblia ou eu estou criando aqui? Ou não é assim? Eu estou inventando. Está na Bíblia? Está na Bíblia mesmo? Papel social. Papel social. Lá fora, viu? Na igreja não, lá fora. Por causa dessa lei Maria da Penha, que é uma bênção, precisava. Muitas mulheres lá fora, porque na igreja eu acho que não. Muitas mulheres estão invertendo o negócio. Daqui a pouco nós vamos ter que inventar a lei João da Penha. Porque o homem não pode bater na mulher e eu sou terminantemente contra. Mas em contrapartida, o homem também não pode apanhar de mulher. E como é que vai ficar? A mulher está batendo nos homens. Teu pai e eu. Minha irmã, olha para mim aqui, ó, você que é solteira. Não quer se submeter a um homem,
não casa. É uma opção que você pode escolher. Fica solteira, minha irmã. Fica solteira. Fica na boa, pede a Deus graça, vira miguelona, fica na boa. Tem problema não. Casou, minha irmã, está debaixo da autoridade, minha filha. Não foi eu que inventei isso. Casou, tem que enfiar debaixo da autoridade. Não quer obedecer pastor, não? Fica na rua. Veio para a igreja, está debaixo da autoridade, meu irmão. Tem uma autoridade aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Último ponto. Penúltimo ponto. Mateus 2:11. Por que Deus escolhe José e Maria? Porque eles aprenderam a administrar os seus recursos. Em Mateus 2, versículo 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Para que os magos entregaram ouro, incenso e mirra? Para que serviu isso? Isso serviu como recurso financeiro para eles fugirem para o Egito. Deu para entender? Aí venderam o ouro, venderam o incenso, venderam a mirra, juntaram dinheiro e se mandaram para o Egito. E lá se sustentaram até se estabilizarem. Sabe por que Deus escolheu José e Maria? Porque eles sabiam usar os recursos que Deus os dava. Olhe para mim você. Você tem aprendido a usar os recursos que Deus tem te dado? Ou seu dinheiro tem virado só coca e churrasco? Porque, meu irmão, se o seu dinheiro tem virado comida e roupa, lagarta faz assim também. Domingo na escola dominical eu falei que nós temos que criar. Nós somos chamados para produzir. Produzir. E às vezes, irmãos, nós só gastamos. Só gastamos. Eu tenho lutado aqui na igreja para que final de ano a gente pare de gastar o tanto que gastava. Parece que esse ano eu consegui algum êxito. Consegui algum êxito na vida de alguém aí? Porque o que eu bati na tecla para não comprar roupa nova para virar o ano, o que eu bati na tecla para não gastar dinheiro dando presente para os outros no Natal, para não gastar dinheiro em virada de ano. Por quê? Porque eu sabia que agora, janeiro, fevereiro e março, vem IPVA. Abril, vem IPTU. Fevereiro, vem material escolar. É verdade ou mentira? E quem mora de aluguel vem o quê? Reajuste no aluguel. E se você comprou roupa nova para passar o ano, você está endividado. E quando esses troços vêm, você fica passando pelos cantos de rua com medo dos homens te parar. Hein? Os homens vêm lá? Os homens estão ali? Pelos cantos das ruas. E olha se isso é trem de crente. O que foi, fulano? Você está assim, todo incuído assim? IPVA, IPTU, tá, o seguro obrigatório, taxa de licenciamento, está tudo atrasado. Fique de pé em nome de Jesus. Por que Deus escolhe José e Maria? Porque eles tinham compromisso antes e depois do chamado. A Bíblia diz que Maria estava noiva de José e ela era virgem. A Bíblia diz que José casa com Maria e não a conhece até que ela dá a luz ao filho. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eles tinham um compromisso antes do chamado e depois do chamado. Deus não nos chama para sermos, irmãos. Deus nos chama porque somos. Amém, queridos? Deus não vai te abençoar para você ser. Deus vai te abençoar porque você já é. Sede fiel no pouco e sobre o muito eu te coloco. Não é assim, ó. Sede do jeito que você está agora e no muito eu vou te colocar para você ser fiel. Não. É no pouco que a gente é fiel para depois ser colocado sobre o muito. Por que Deus escolheu José e Maria para gerarem Jesus e trazer para a gente como Salvador do mundo? Por causa disso e de muito mais. Agora Deus não está escolhendo mais para gerar Jesus, porque Jesus já veio, morreu, ressuscitou e voltará. Mas Deus está nos escolhendo para alguma coisa na igreja. Deus está nos escolhendo para fazer algo.
Deus está nos escolhendo para onde estamos, com a mão no arado, quer seja no louvor, quer seja no teatro, quer seja na direção das mulheres, dos jovens, dos homens, quer seja na parte administrativa da igreja, quer seja na execução, no discipulado, no evangelismo. Deus está nos escolhendo para uma missão, algo que possa gerar Jesus no coração das pessoas. E às vezes, irmãos, nós só corremos, nós só fugimos. Precisamos nos envolver na obra de Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, não sou. Dizem que eu não vou vencer, não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, que minhas batalhas não importa o que pensam de mim. Vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam tua face. Fui atraído pelo poder deste amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam tua face. Fui atraído pelo poder deste amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus.
eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora tua alegria é minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje.